Senhoras e senhores, estamos de volta. Finalmente está acabando, amém, a data FIFA. Então, nesta quarta-feira, volta o Campeonato Brasileiro, ainda bem. E agora vai ser uma pegada forte até a Copa, jogo direto. E aí, o São Paulo entra em campo agora contra o Internacional em Porto Alegre, naquilo que está sendo chamado de a Revolução Roger Machado. Com um monte de mudança no sistema do time, jogador chegando, muda jogador de posição, muda o sistema, abandona os 3 zagueiros, enfim, tudo que o Roger fez nesse pouco período que ele teve de treinamento, que era uma das justificativas para a mudança de treinador. Não, ele vai chegar e vai ter tempo para treinar. Nessa quarta-feira vamos começar a ter noção de tudo que o Roger fez com o time do Hernan Crespo. O que sobrou, o que não sobrou, provavelmente sobrou muito pouca coisa. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar sobre essa partida importante e difícil. O Internacional vem se recuperando no campeonato. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, Tironi. Eu não estou com tanta ansiedade assim para a volta do brasileiro. Eu até fiquei pensando nisso, talvez porque eu esteja bastante receoso com a volta do São Paulo aos campos e com a Revolução Roger, né? Que começou na sexta-feira passada, num papo informal com jornalistas. Nós estávamos lá representados pelo grande Alexander Vieira, que mandou uma seguinte mensagem no WhatsApp: as informações não são boas. Vai mudar o sistema e não vai ser a volta dos 3 zagueiros. Ele me mandou essa mensagem e depois a gente veio descobrir com mais detalhes por ele e pelos companheiros que o Roger falou informalmente com os jornalistas que ia testar esse tal novo sistema, que na verdade é um novo velho sistema dele, o preferido dele, o tal do 4-2-3-1, com um ponta de verdade na linha de 3 e o outro falso ponta. Então eu sei que você tem um recado para dar, me dá um tempo para respirar, dá um recado enquanto eu vou tentar explicar depois esse 4-2-3-1 que vem por aí a partir de quarta-feira. Vamos falar sobre o 4-2-3-1, mas só para te animar, Arnaldo, o negócio é o seguinte: se você nunca investiu em Bitcoin, talvez seja a hora. Por quê? Porque você agora tem uma plataforma muito interessante para você entrar no mundo do Bitcoin, que é a Kraken, Exchange Global de Confiança, certo? Certo. Só dá para investir em Bitcoin na Kraken ou você tem outras opções, companheiro? Você tem outras opções também, eu vou te passar tudo aqui. Primeiro que é o seguinte: com a Kraken, você vai fazer todos os investimentos com uma extrema segurança. Por quê? Porque a Kraken é a plataforma certa. Ela é uma das exchanges mais seguras do mundo, com prova de reserva. Quer dizer, se você quiser retirar o dinheiro que você tem investido lá, você tem o dinheiro lá. Não pode, passa amanhã, não. Está lá já. Então, seus ativos realmente existem e você pode sacar quando quiser, sem pegadinha. Você entra pelo Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana, rápido e sem complicação. Entendeu? Entendi. Então, é fácil investir pelo que você está explicando e não precisa ser necessariamente Bitcoin. Dá para você investir em outros ativos. Exatamente. Dá para você investir em vários ativos. Tem dólar, tem dólar digital, tem várias coisas, outros 400 criptomoedas e outras coisas que você pode investir na Kraken. E você acha que acabou, você está enganado, porque você ainda tem bônus. Você abriu a conta na Kraken, você negocia $200 e automaticamente já ganha $10 em Bitcoin de graça. E esse desconto do Bitcoin não vai durar para sempre. Então, oportunidade assim não aparece todo dia. Quem age antes, sai na frente, QR Code na tela, link na descrição para você entrar na Kraken e investir em Bitcoin e em outros ativos muito legais aí para você. Então, vá em frente, invista com a Kraken. Investir é um ótimo negócio. QR Code na tela, link na descrição para você. Muito bem, estamos chamando esse negócio de Revolução Roger Machado. Vou dar só um parecer aqui. Respirei. Respirou. Revolução Roger Machado. Por que Revolução Roger Machado? Existia um time, o time do Crespo, na verdade, 2 times do Crespo, né? Um com 3 zagueiros e um com linha de 4, com algumas características importantes. Era um 4-2. Era 4-3-3. Exato. Era um 4-3-3. Muita gente falava que era um 4-3-2-1, que era naquele esquema de árvore de Natal da Inter de Milão, que o Crespo jogou e tal. E esse time, e esse esquema, e às vezes jogando fora de casa ou em certas circunstâncias com 3 zagueiros, levou o São Paulo à liderança do campeonato.
Aí o Crespo foi embora. Aí mandaram o Crespo embora para trazer o Roger Machado, que, depois daquela conversa informal que ele teve com os jornalistas explicando tal, e que vai falar também, falar de maneira mais clara para todo mundo entender, ele avisou, ou deixou indicado, que ele vai mexer em tudo isso aí. Para ele, o jeito de ganhar jogos para ele não tem nada a ver com esse modelo que estava apresentado pelo Crespo, que tinha como característica a mobilidade dos homens de meio campo, né? Sobretudo do Danielzinho e do Marcos Antônio, além do Luciano. E esse negócio vai mudar. E essa é a revolução Roger Machado, que também abandonou a ideia de jogar com 3 zagueiros. Certo, Arnaldo? Certo. Na verdade, eu acho que o esquema do Crespo, com pouca posição fixa, que era revolucionário, era anárquico. Eu vejo o sistema do Roger, do 4-2-3-1, como um dos mais estáticos do país. Aliás, o time estava muito mais estático com o Roger, mesmo utilizando os mesmos jogadores do Crespo até então, né? Tirone, para esse jogo, e nesse 4-2-3-1 com um ponta de verdade e um ponta falso, né? Lembrando o que ele fez no Inter, aliás, foi seu último time, né? Ele volta ao Beira-Rio depois de 200 dias. Tem esse ingrediente também no jogo. Daqui a pouco a gente fala do Inter. Mas ele teria, digamos, um álibi para mudar o sistema, que seria uma ausência certa, a do Bobadilla, convocado para a seleção paraguaia, um dos pilares do trio de meio de campo. Então ele poderia usar essa ausência para justificar essa mudança momentânea. Mas, no caso, ele está acreditando nesse como um novo sistema tático do São Paulo. Uhum. É quase começar do zero. Você falava, parece um começo de temporada, né? Cara de começo de temporada, né? O cara chegou agora, começa a mexer no time. Vamos começar assim. Com a diferença, você citou, o time estava na liderança e jogando bem. Então faz sentido tanta mudança? Faz sentido essa revolução agora? O técnico ainda pressionado, para mim, faz pouquíssimo sentido. E acho que só vai fazer efeito, só vai ter algum efeito se o São Paulo conseguir resultados surpreendentes a curto prazo. E bem em Porto Alegre. Ganhar do Cruzeiro de técnico novo no sábado. E aí estrear bem na Copa Sul-Americana na terça. Aliás, vai ser interessante esse jogo contra o Cruzeiro, né? Sem querer adiantar, mas vai ser... vamos ver o que o Arthur Jorge vai ter feito com o time do Cruzeiro em pouco tempo, mais ou menos, um pouco mais do que o tempo que o Roger teve. Mas, enfim, um pouco menos tempo do que o Roger teve. Exatamente, né? E acho que, para mim, é muita mudança. Já tem ausências forçadas e mudar o sistema que vinha dando certo, ou os sistemas, que eram 2, você citou bem, eu acho, sinceramente, eu acho uma loucura. E é por isso que eu não estou tão ansioso por essa volta do São Paulo aos campos, não. Estou temeroso. São Paulo perdeu a segunda colocação para o Atlético Paranaense e o meu medo é o São Paulo cair, despencar na tabela. Esse é o meu medo, saca? Saco. Desculpa aí, tive que fazer um negócio aqui. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou num mantra quase que indiano de não vou queimar, não vou criticar antes de ver. Vamos ver o que vai acontecer. Só que o São Paulo já começa com baixas, né? Muitas baixas, exato. Muita gente convocada. Agora também tem lesionados. Conta aí. Pois é, né? Na véspera, na véspera, no embarque, pouco antes do embarque, o último treino, representou a última baixa. Essa, de uma forma mais surpreendente, a do Alan Franco, que com dores na panturrilha, ele vinha sentindo dores antes da data FIFA. A expectativa é que ele se recuperasse. Ele não treinou com dores na panturrilha na terça-feira e foi cortado da delegação e é um desfalque por lesão. Aí eu fui juntando quem não joga, além do Alan Franco, são mais 10. Olha, aí, calma, são 11 contundidos? Não. Mas são 11 baixas por diferentes motivos. O Alan Franco está contundido. O Lucas Moura também, certo? Com a questão da costela. Certo. 2, né? O Rian e o Paulinho ainda não voltaram. 4. Né? Aí você tem o Coronel, que está com problema de pedra no rim, também está fora. 5. Aí o Enzo Dias, suspenso. 6. E aí nós vamos para os jogadores da ilustre data FIFA.
Bobadilha no Paraguai, 7. Tapia no Chile, fez até 2 gols na data FIFA, 8. E os meninos da base, convocados para amistosos, né? Acreditável também. Diógenes, 9. Luca, 10. Pedro Ferreira, 11. Se você quiser, você pode até incluir o Igor Felisberto aí, mas que ele não vinha sendo utilizado no profissional. Você pode chegar até 12. Então, o São Paulo está sem 12 contra o Internacional, né? E vai mudar também de sistema, além de estar todo esburacado. Bom, e quem está dentro? Vamos tentar montar o time do novo Roger Revolução Machado, vai. Dentro tem algumas pistas, né? O Arthur, o reforço, chegou, treinou 2 dias, já viajou. Vai jogar, né? Vamos combinar. Não sei se vai jogar. Eu acho que menos provável que ele comece. É mesmo? Não sei. Pô, se não for ele, vai ser quem? Mas tudo bem, vamos lá. Tem outros pontas aí. Então o Arthur tá na delegação. O Moreira foi relacionado pela primeira vez, depois da volta do Porto. Até talvez pela ausência do Enzo, né? Ele seja um dos laterais no banco, né? O Moreira volta a ser relacionado. Se bem que tem o Nicolas também. Enfim, o Moreira está para completar a delegação. Não é a primeira partida na volta dele ao São Paulo. E também o TT, o ponta da base, que não foi convocado para a seleção e que vem agradando o Roger aos treinos. Então são 3 novidades aí na lista de relacionados que não apareciam na época do Crespo, né? O Moreira, o TT e o Arthur, que é o reforço. Bom, você está falando que o Arthur não deve começar jogando. Então eu acho que vai ser, diante disso tudo, de ausências e tal, Rafael, sim. Lucas Ramon. Aí acho que Arboleda e Sabino, não tem Alan Franco, certo? A probabilidade maior é que seja Tolói e Sabino. Sem Arboleda? Sim. Por quê? O Arboleda perdeu alguns treinos na semana, ele viajou, está na delegação. O Tolói treinou o tempo todo e nos vídeos pré-jogo ele aparece lá com os coletes lá titular. A indicação é que o Tolói comece e o Arboleda fique no banco. Eu acho ruim, falar a verdade. Mas a justificativa é que ele treinou todas as sessões e o Arboleda nem todas, né? Tá. E aí o Wendel, porque o Enzo tá de folga, e também me parece que pode ser uma preferência. Vai começar a ganhar espaço, mais do Enzo. O cara que deu entrevista, tal, pré-jogo e tudo mais. Aí vai ser sem o Pablo Maia, sem o Bobadilha, aí me ajuda. Bom, 4-2, então vai ser Marcos Antônio e não, vai ser Pablo Maia e Danielzinho? Calma. Então você vai. É melhor você passar para mim, senão você vai pirar. Você vai pirar. Então, não, em princípio, a dupla 4-2 será, em princípio, Danielzinho e Marcos Antônio. Mas é que eu tô pensando que o Marcos Antônio vai ficar lá de ilhado no lado, aquelas coisas. Pode ser também, é uma opção, né? Então tá. É uma possibilidade, né? Mas a linha de 3 pode ser, e começou treinando assim antes da chegada do Arthur, Cauli, meia por um lado, Luciano e Ferreirinha, com Caleri na frente. Ele joga com um ponta e um meia de ponta. Isso, é isso que ele vai fazer, isso ele vai fazer. Ele não vai jogar com 2 pontas no início. A outra possibilidade é inverter, ser o Arthur o ponta na direita, embora tenha treinado pouco, e colocar um meia na esquerda. Ou mesmo o Cauli, ou o Marcos Antônio, como fez contra o Palmeiras, e não foi bem na esquerda, com a entrada de um volante ao lado do Danielzinho. Então é isso. Parece um Frankenstein, né? Do time que vinha jogando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o outro time. E outra coisa. Quando a gente fala revolução, começa do zero, é exatamente isso. Tá montando... E é um Frankenstein não só por conta das baixas, né? É por uma questão também tática. De convicção. Né? Exato. Então, só pensando aqui, quantos jogadores ele muda de posição? Na linha de defesa, nenhum, beleza, ok. Na linha de meio campo, dá para dizer que, considerando que vão jogar mais estáticos, que o Danielzinho e o Marcos Antônio vão mudar de posição. Isso. O Luciano vai mudar de posição. Sim.
e o Ferreirinha não, e o Cauli vai mudar de posição. Sim. Então são 10 jogadores na linha, 4 mudam de posição com relação... No setor vital vital do time. No coração do time. É isso que vai fazer o Roger Machado. Tem um detalhe até que eu estava juntando as peças desse possível Frankenstein time titular. Sendo assim, ainda mais com essas questões, algumas involuntárias de troca, o São Paulo só teria um estrangeiro como titular contra o Inter, que seria o capitão Caleri, o que não acontece há muito tempo. Vou perguntar até para o Alexandre Guiz. O Roger Machado que ele resolveu mexer no Caleri também, né? Pois é, acho que não. Espero que também não seja uma tendência de preferência, né? Enfim, depois do São Paulo ter passado por 2 técnicos argentinos, enfim, a ver, mas é um time que não empolga. Não sei se você tem a mesma impressão. Não me empolga. De fato, não me empolga, mas estou no mantra indiano. Não vou cornetar, mas de antemão, antecipadamente, eu não gosto. Eu acho... talvez uma das piores sensações, né, do torcedor, quando ele vai desmotivado ou desesperançoso. Isso é ruim porque isso reflete na arquibancada, né? Isso tinha lá 55 mil pessoas contra o Palmeiras, ninguém comprou ingresso ainda contra o Cruzeiro, estão esperando para ver contra o Inter, no feriado de Páscoa. Cara, aquele jogo com o Palmeiras teve um custo para o São Paulino muito grande, e eu acho que o técnico foi mal ali e pior no pós-jogo, nessa tentativa desesperada de assinar. Enfim. Olha, vamos ver se pelo menos o adversário ele conhece. Sim. O Inter, que ele treinou por um bom tempo. Que nós vamos falar agora do Inter. Só para não deixar passar, o Roger, injustamente até, chegou com uma desconfiança gigantesca, né? O cara não tem culpa, que foi porque os caras mandaram o outro cara embora e trouxeram ele, não tem culpa de ter entrado no lugar do cara que era líder do campeonato, ia ser difícil para qualquer um. Então ele já chegou com uma bigorna nas costas, e essa bigorna não era dele. Colocaram nas costas dele e falou assim, agora você assume aí e vai. Eu diria que com o que ele está fazendo a partir de então, falar assim, essa bigorna aqui tá pesada, põe mais uma aqui nas minhas costas, essa aqui vai ser minha. Agora eu carrego a de vocês e carrego a minha também. Parece que essa é a situação. E essa bigorna só sairá, esse peso só sairá nas costas se ele ganhar. Ele não vai ter outra alternativa. O que Exatamente. Uma campanha mais ou menos não vai ser suficiente. É engraçado isso, né? E é bem provável que seja uma campanha mais ou menos. É bem provável que fosse com uma campanha mais ou menos com o Crespo. Mas é possível que fosse com o Crespo mesmo. Mas com ele vai ter uma obrigação de fazer muito mais, porque colocaram um peso imenso nas costas dele e porque ele resolveu colocar um pouco mais de peso com as ideias de jogo que ele está tendo a partir de agora. Vamos ver. Exato. Vamos ver. Espero estar amanhã, depois do espero jogo, que ele quebre a nossa cara. Exato. Espero. Tô louco para quebrar a cara, mas enfim. E o Inter, hein? O Inter vem melhorando, né? Ganhou as 2 últimas, depois de um começo muito ruim. O Inter vem de 2 vitórias, né? Aquela reabilitadora contra o Santos na Vila, quando o Pesolano abandonou todas as estrelas do time e depois ganhou a primeira em casa contra a Chapecoense. Vem animado. Aí o Pesolano é aquilo, né? Ele optou por tirar jogadores mais ofensivos e reforçar, fazer uma espécie de linha de 5, e assim ele ganhou as 2 partidas, né? Tem alguns problemas, não tanto quanto o São Paulo, mas tem alguns problemas, né? 2 desfalques de data FIFA, né? O Rocher, goleiro titular uruguaio, que é um titular importante, e o Félix Torres, que era do Corinthians, ele tem revezado com o Gabriel Mercado, vai jogar o Mercado, o Félix Torres e o Rocher não voltam. Mas os 2 principais da data FIFA voltaram a tempo, são os colombianos, né? O Carboneiro e o Borré, né? Esses estão disponíveis. E aí eu tenho um desfalque por suspensão, o Vitinho, e esse é o mistério que o Pesolano tem feito, porque o Vitinho é um atacante, mas ele pode ser substituído por outro atacante, por um lateral, o Bernabé jogando mais à frente, por um meia, o Rodrigo Tabata. Ele está esperando um pouco o Roger sinalizar, então ele vai ver esse vídeo aqui e vai decidir o substituto do Vitinho depois a gente ter entregado a nova revolução do Roger. Vamos ver como é que vai ser
o Inter, mas é aquilo, né? Eu acho que há uma semana antes da primeira vitória, e o São Paulo líder do campeonato, antes dessas duas últimas rodadas, o São Paulo perdeu as duas, o Inter ganhou as duas. O São Paulo tinha amplas chances de ganhar no Beira-Rio. Agora eu acho que o Inter é favorito desse jogo, diante de tudo que aconteceu, né? O São Paulo está completamente incerto nesse momento, ao menos. Quem apita, hein? É um cara conhecido, pelo menos, do São Paulino, porque já viu ele já apitar outro dia. Ele era desconhecido e passou a ser conhecido na estreia do Roger, né? Contra a Chapecoense, naquele dia do Canindé encharcado, é o Lucas Casagrande, aquele árbitro novo lá do Paraná, né? Jovem, menos de 30 anos, 25 anos. É o árbitro da partida. Ele foi bem o São Paulo como mandante. Vamos ver como é que ele será com o São Paulo como visitante, né? Será essa a novidade aí para a partida. Além da revolução Roger Machado no São Paulo, também estava acontecendo muita coisa fora de campo no São Paulo. Teve o balanço que apareceu, o balanço foi reprovado, teve lá um dinheiro destinado à presidência que ninguém sabe como chegou, para quem foi e tal. Então, é um balanço que, do ponto de vista político, foi reprovado. Né? Foi reprovado no Conselho, mas por umas questões políticas. Também teve aquilo que seria uma boa notícia. Opa, dívida diminuiu. São Paulo economizou aí 200 milhões, diminuiu não sei quanto tal. Depois isso foi a fotografia, a primeira, chapada. Depois, quando você ia olhar o balanço mais a fundo, opa, não é bem assim, diminuiu, mas aumentou a dívida bancária, diminuiu, mas não diminuiu, não é bem assim. Aí a fotografia foi ficando cada vez mais feia do balanço. Nós não vamos aqui nesse vídeo dissecar tudo o que aconteceu fora de campo. Tem também a questão da expulsão do Douglas Schwartzman e da Mara Casares do Conselho. Isso vai ser votado lá. Tem um parecer para que sejam expulsos, mas não foram votados ainda. Então é o seguinte... Tem a briga política do... Tem a briga política com o Macis, ou tem presidente do Conselho Deliberativo. Enfim, tem uma cacetada de coisas. Eu e o Arnaldo não vamos debater aqui neste vídeo sobre esse assunto. Por quê? Porque isso será debatido no Tricolaços, Arnaldo. Por que vai ser no Tricolaços? Porque tem um convidado que vai falar tudo sobre isso com a gente. O Dauro Speranzini Júnior, o Tricolaço 134 dessa semana, imperdível, porque ele tem sido responsável agora na gestão Macis pela revisão de todos os contratos que o São Paulo fez na era Casares. Então, ele sabe tudo sobre a questão econômica e também sobre os bastidores políticos que assolam o São Paulo nesse ano maluco de eleição. Então, problemas e questões fora de campo e dentro de campo também. São Paulo precisa ter muita calma nesse ano, porque é um ano muito difícil, como eu diria, e o Crespo esteve sempre na pista certa, gente. 45 pontos primeiro, depois a gente pensa no resto. Então é isso. Então, acompanha aí o Tricolaços. Vou deixar até na janelinha aqui para vocês seguirem esse vídeo em seguida. Falou? Então, valeu. Onde você vai estar nessa quarta-feira por volta de 9 da noite? 9h30, né? 9h30, 7h30. Abre a rodada junto com Botafogo e Mirassol, Inter e São Paulo. Então, 9h30, a gente entra aqui na live e só sai depois que acabar Fluminense e Corinthians no Maracanã. A gente vai falando aqui e vai informando do jogo do Maracanã. Oremos para quarta-feira. Balões subindo, oremos. Invista na Kraken.